Vamos entender o conceito disso. O que é isso? Uma primeira pergunta que eu vou fazer para vocês seria o seguinte. É difícil compreender o conceito de um corpo que meio que semi-sobrevive sem a consciência. De alguma coisa que é sem querer, porque não tem proposital, não foi proposital, treinada durante a vida inteira, no momento do desencarne, ela poder, que não é o corpo astral, tá? É um sistema energético, muitas vezes chamado em algum lugar de corpo psíquico. O sistema, é como se fosse parte do que a gente chama de segunda morte. Na maioria das vezes, os mentores, eles dissipam isso. Mas antes de a gente entrar, a gente precisa entender se isso seria possível, se isso seria uma viagem, já que muita gente cita, até muita gente já viu a sua própria... Sai do corpo, tem um corpo físico e tem um negócio ali do lado meio estranho que é ele mesmo, e não tem vida. Boneco, quer dizer, independe até mesmo em alguns aspectos de você estar ou não encarnado. Mas pensemos, o corpo físico teria a capacidade, de 1970, bonitinho, de viver sem a consciência, ou enquanto a consciência está inconsciente, ele teria alguma semivida? Não, uma coisa? Pensemos. O corpo físico, ele responde a determinados estímulos esses passivos, que são aqueles que ele vai responder instintivamente, e ativos, que são aqueles que no decorrer da vida a pessoa foi educada, criando sinapse, neuroplasticidade e outras coisas, e ele responde a um determinado padrão como se fosse uma educação. O cérebro responde a uma educação que lhe foi dada. Por exemplo, nós temos o reflexo da dor, que mesmo sem consciência o corpo responde. Nós temos a atividade cerebral residual durante o sono, principalmente na fase REM. Nós temos liberação de tensão, o corpo libera a tensão sozinho. Algumas tremidas, algumas situações e outras movimentações que ele pode fazer. Temos falas sem nexos, que não necessariamente diálogos inconscientes têm a ver com a consciência. Pode ser uma descarga. É uma máquina em que tem um dono, um utilizador temporário, que inclusive é tão interessante que essa máquina sofre influência de outros seres que não é dela própria, que são os assédios, são a mediunidade. Esse corpo que está aqui, o coração dele acelera, mesmo que eu, a consciência encarnada nele, não faça nada. E ele não acelera por uma questão orgânica de ataque, não, ele acelera por uma influência energética externa. Então ele responde não somente a mim. Lógico que ele não vai responder tanto a outra pessoa, mas ele sofre influência. Pensando sobre isso tudo, estados alterados da consciência, a gente entra num assunto interessante. Vamos primeiro entender um outro conceito para a gente ir mais a fundo. Como eu falei, eu não sou esse corpo, você também não é. Não sei se graças a Deus ou infelizmente. Mas não somos. Não, a maioria das vezes a gente é meio neutro em relação a isso, né? Um dia vai sair daqui e tal, o processo é irreversível. O envelhecimento, por enquanto, é irreversível. Pode ser que a idade celular se mantenha a mesma, mas pelo menos até visualmente ainda é irreversível. Estamos envelhecendo. Visualmente não tem o que fazer. Enquanto no corpo, o corpo segue um padrão, né? A mesma coisa que a gente precisa tanto, que é o oxigênio, é também aquela que nos mata. Uma das substâncias. Nós temos também, ao desencarnar, quando o seu corpo não tem mais possibilidade de manter você aqui, um dos centros vitais dele apaga, nós temos a liberação do corpo psíquico, do sistema energético, também chamada de segunda morte. Os mentores costumam desintegrar esse negócio. Essa mesma situação também pode ser, segundo os estudiosos, os místicos, as pessoas, desintegrada através do processo de, em vez de você ser cremação, em vez de você ser enterrado, você ser cremado, da cremação. Aparentemente, a cremação pode vir a fazer isso com o corpo. Porém, contudo, todavia, se entende um detalhe. O corpo psíquico, ele se desprende do corpo físico também. Então, pode ser que o corpo seja cremado e o corpo psíquico nem esteja mais ali dentro. Se os mentores não pegarem... Quer dizer, vê que interessante. Esse conceito também é um conceito indo mais a fundo, você tem o corpo astral. Existem vários livros. A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu, é um deles. Eu tenho aqui, se vocês quiserem. Esse livro, acho que é o Peter mesmo, é o Peter, claro, o Peter Richelieu é ele mesmo. Ele tem um momento que ele chega até a 7ª dimensão astral e ele deixa o corpo astral que fica deitado como se fosse um boneco. A consciência dele, nesse livro, aí já não estou falando de corpo psíquico, corpo energético, estou falando de corpo astral.
É um outro veículo já. Ele deixa o corpo astral, vai para corpo mental, e o corpo dele fica na 7ª dimensão, onde normalmente, energeticamente falando, só se pode chegar no corpo mental. Então, existem locais, inclusive, de colocar o seu corpo astral ali, para quando você voltar nele. Por que isso é feito? Por que você não entra em outro? Porque tem todo um código genético, uma resposta, uma preparação, uma adaptação, uma resposta, tudo isso está ali, inclusive contido na questão do seu corpo físico. O corpo físico está ligado a esse corpo astral. Então, vê que interessante, Fernanda, muito obrigado. Tá? Aliás, deixa eu agradecer aqui o Joromil também, Tereza também, muito obrigado. Vocês ajudam bastante, sempre. Voltando um pouquinho mais agora, a gente entendeu o conceito de que nós não somos nenhuma coisa nem outra e que o corpo físico pode ficar de forma vegetal, vivendo, sem atuação da consciência, por um tempo que ele não sabe quanto. A consciência meio que interligada ali. Talvez essa seja uma das motivações, uma das limitações do corpo físico em relação aos outros. O sistema energético, aparentemente, pode ficar à deriva. E isso é um problema. Porque, segundo eu vou trazer várias informações, inclusive eu esqueci de mencionar um negócio aqui, infelizmente. Esse foi um tema indicado por uma pessoa, só que eu fiz no outro computador. Eu não sei se eu irei achar, mas eu vou tentar, para não ser injusto. Uma pessoa indicou esse tema aqui. Deixa eu ver, casca. Não gosto de injustiça! Mas enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurando aqui, eu acho que eu sei até qual foi o vídeo que eu vi, se eu não me engano foi esse aqui. Tá, eu vou achar até o final aqui. Vamos lá. Essas cascas que ficam, elas podem, quando ficam, e a gente não sabe dizer por que elas ficam. Por que não há, se houve com certeza não foi esquecimento, uma não capacidade energética, sutil, alguma coisa que aconteceu que ficou aquilo ali. Existe uma possibilidade, várias delas, tá? De primeiro, essa capa psíquica, ela ser pega pelos espíritos do umbral. Eu sei que parece meio louco, mas faz sentido. Se você tem uma sobra, alguém vai lá e pega para usar. E ela pode ser usada como algum foco de mínima inteligência, porque o que ela acontece? Ela tem na sua formação anatômica, a gente não sabe qual é direito, mas tem, a capacidade, nós sabemos disso, de intermediar a encarnação. Esse corpo psíquico, que é assim que você desencarna, é o que chama de parte da segunda morte. Essa forma ela pode ser menor, depende. Ele é todo preparado para intermediar a encarnação. Então faz sentido, se você pega uma ferramenta que me dá acesso mediano a um determinado lugar onde é difícil, uma chave que abre uma porta, faz sentido que alguns espíritos inteligentes peguem essas formas e já vem meio que semi-treinada para usar ela para interferências dentro do mundo físico. Como que isso seria feito? É isso que a gente vai falar hoje. Ou seja, nas nossas saídas extracorpóreas, existe a chance de, além de encontrar espíritos, além de encontrar seres do umbral, além de encontrar mentores, guardiões e tudo mais, animais, elementais e todas as coisas existentes, tá? Enfim, você também pode encontrar essas cascas, esses invólucros sem alma, que podem, assim como um robô que é treinado, você para pensar, Saulo, isso é maluquice. Não é. Já existe um conceito não, uma realidade, que são as bonecas, principalmente as japonesas. Digita aí, boneca japonesa depois no Google. A perfeição dela. Olha o boneco japonês, deixa eu botar aqui. Realísticas. Bota realísticas, tá? Não vai aparecer umas bonecas japonesas lá. Lógico que elas são usadas, ela esquenta, e tem uma que agora é uma europeia. Essa europeia está usando inteligência artificial, custa 35 mil euros. Ela está usando inteligência artificial, ela é companheira, ela aprende, levanta, fala com a pessoa, faz sexo com a pessoa lá, o homem também, tá? E a pessoa convive, conversa, a pergunta dá atenção, a psicóloga, como é que você tá, onde você vai, amor, quer um carinho, vamos comer uma pipoca, ela fica fingindo que tá comendo pipoca, faz tudo. E aí muita gente prefere viver, mesmo que seja por carência, e tá acontecendo muito. No Japão, tem muitos homens que vivem, abraça, compra roupa, leva para passear, tomar sol, é um negócio que aí você fica olhando assim, você não vou julgar, não sei a carência desse povo. Mas isso acontece, tá? Se existem seres humanos que treinam as bonecas, eles treinam, elas aprendem, para você ter ideia, como que você gosta das coisas, todas elas. E começam a responder para você. Mas não existe, mas para as pessoas sozinhas, solitárias, elas criam até, sabe que criam amor? Tem história de que essa boneca quebra, as pessoas ficam desesperadas, com medo de perder a memória, que passaram
sei lá, 1 ano, 2, treinando ela para ficar como está. É como se você tivesse um conjunto de coisas que foram gravadas, e essa mesma situação, se você parar para pensar, ela também já existe no astral. Sempre existiu, mas está cada vez mais aprimorada, digamos assim. Né, essa casca, segundo falam, ela também pode ser treinada. É aí que mora o problema. Aliás, tem um outro conceito aí. Ela pode ser treinada antes de você desencarnar por você mesmo. Você sabia que existe técnica e gente que fala isso? Que usa o seu próprio corpo psíquico, que ela plasma uma forma dela mesma, porque é mais fácil. Quando você usa a sua própria forma, é mais forte. E ela educa e cria uma determinada reação protetiva, às vezes, para que segure, proteja o quarto de espírito. Tem muita coisa que a gente que usa técnica, inclusive, disso. Não sei se são funcionais, sinceramente, mas isso aí, se você encontrar informação sobre isso, tá? Então, quer dizer, as pessoas já sabem disso e começaram, entre aspas, a tentar. E se conseguem é uma outra coisa, mas começaram a tentar. E tem relatos de que pessoas conseguem. Eu não sei como é que eles sabem que a casca dele funciona e fica protegendo o quarto. Se eles têm clarividência, eles saem do corpo, como é que sabe, mas dizem que sabe. Porque ou o mentor vem e fala, ou você está vendo, ou você sai do corpo. Das três, eu acredito mais na clarividência. Olha que eu falo de projeção astral. A projeção astral tem uma capacidade onírica maior pelo fato de que o corpo está dormindo, você tem que fazer ele rememorar e vai ter um grande problema nisso. A clarividência não. A clarividência está em pé, olha, é aquilo ali ou não é, mas mesmo assim você está olhando, você está conseguindo pensar, focar com as razões e lógica do corpo físico. Então tem mais chance de não ser ilusão, mas tem muita gente que se ilude porque tem viés. Voltando aqui. Possível anatomia por alguns ângulos desses corpos. Nós vamos falar como é que eles são. Não dá para saber. Mas não entendi nem a anatomia do corpo físico. Estou estudando aí neurologia. Aí tá lá, não sei o quê, porque havia não sei o quê. Sobe. Paulo, obrigado, Paulo. Vocês são uns fofos. Fernanda, Paulo. Ah, não sei o quê, isso aqui a gente não sabe direito como é que vai, isso vai para lá, e aí, tinham 4 sabores, agora são 5, e parece que tem mais um, que é o da pimenta, não sei o quê. Cada hora eu vou descobrindo um negócio, e ninguém sabe o que é direito, sabe que é mais ou menos aquilo ali, mas ninguém sabe. Tá todo mundo aprendendo, por isso que a gente ainda está tão distante das questões de cura de doença, as coisas estão longe, mas nem tanto. Muita coisa na medicina está se aprendendo como é que é o processo físico. Tem bastante coisa que eles vão até ali só. Depois dali, não se sabe direito. A matéria-prima das cascas, energia e consciência. Na Teosofia, fala-se em matéria mental, astral e etérica, é o termo. Cada um vibrando em frequências específicas, e as cascas seriam compostas principalmente de matéria astral, eles chamam assim. Mais sutil que a física, claro, mas ainda sujeita a... Tem alguns relatos em livros espíritas que falam dessas cascas, e a gente vai colocar aqui. Ela acompanha a alma após a morte, as cascas seriam resquícios dos perispíritos que ficam impregnados em hábitos e desejos da personalidade do ser encarnante, mas que podem ser manipulados por espíritos. O magnetismo do desejo. No ocultismo, a vontade, quando não direcionada pela razão, cria formas, pensamentos, que às vezes é a própria que é tão forte que é a própria situação psíquica que faz. E as cascas seriam esses aglomerados, às vezes, de muitas formas, pensamentos, porque pensa só comigo. Se você pode plasmar sua própria imagem, mesmo que você não perceba. Quando você pensa em você, um desejo, e você fazendo uma determinada coisa. Então, eu vendo aquela pessoa, desenho aquela coisa, você pensa. Só que isso não acontece uma vez, isso acontece milhares de vezes durante o decorrer da sua vida, enquanto você está tendo um padrão de desejo. Isso vai programando, segundo falam, uma possibilidade de programação dessa casca que fica. Então, a vontade, que seriam aglomerados dessa forma de pensamento, que no caso, prazeres, e outras situações que ficam seres usados como foco até de processos de ataques. No espiritismo fala-se de laços energéticos, criados entre pessoas e lugares, as cascas ficariam presas entre esses laços, revivendo experiências passadas. Cara, é uma coisa engraçada pensar que muita gente pode ser usada até para comunicação mediúnica por essas cascas. Espíritos manipulando essas cascas, porque por que eles estão usando é muito importante, eu vou repetir isso. Hipoteticamente, eles usam isso porque aquilo foi criado especificamente
para intermediar a encarnação, pai velho. Aquilo especificamente, esse processo, corpinho do meio aqui, foi criado para intermediar a encarnação. Faz sentido, ele tem anatomicamente todas as ações de preparação. Peraí, deixa eu ver se eu tiro aqui uma coisa. Tudo, cada detalhe, cada célula, a possibilidade, até física mesmo, da física, da matéria, de fazer o pleno contato. Então, se eu pego um médium, coloco uma casca dessa perto do médium, que, aliás, se vocês não sabem, a densificação dos espíritos mais densos se comunica muito mais fácil que os sutis. E transmite informação para ela e manipula o médium, significa que eu estou usando uma ferramenta intermediária para que isso aconteça. E eles fazem bastante isso aí. Eles usam esse intermédio para poder fazer. É interessante que existam tantas coisas que a gente não sabe direito ainda, né? Obviamente que tem que continuar observando. Eu já vi uma vez só. Uma vez eu saí do corpo, não sei se foi loucura, se foi dupla vista, porque às vezes tem coisa, você tá no corpo, tá fora, tá no corpo, tá fora, quando você fica muito perto. E eu comecei a ver o meu corpo físico e o meu corpo astral ao mesmo tempo. Mas, de repente, entre um e outro, foi uma triangulação. Tinha, eu não sei se era um espírito, mas era igual a mim, se plasmou de mim, parado, meio robotizado. Lá na frente, ele saiu, mas só que ele não estava completo, tinha uma parte faltando. Não sei se eu não consegui ver, era tipo um pedaço do braço e da perna. Não sei se seria isso. Talvez. Mas eu achei estranho pelo fato de estar imóvel, era igual a mim e faltava partes. Aí aquilo eu nunca expliquei direito. E, claro, eu tinha lido, fui procurar algumas informações. O próprio Valdo Vieira, ele não fala cascas, tá? Até em alguns lugares ele pode ter falado, mas ele fala sobre algum resquício, sim, do sistema energético que pode ser visto, que pode, às vezes, a pessoa pode sair. O Wagner Borges também já falou sobre isso, tá? Então, tem um outro aqui que fala, não existe uma forma única para as cascas. Sua aparência e duração, inclusive duração, variam de acordo com a intensidade dos desejos que a originaram ou continuaram a mantê-la. Porque você pode desencarnar, ficar ali e de repente ninguém usar, o que é difícil. Onde tem carniça, tem urubu. E ela vai dissolvendo, o que é o normal, porque não tem consciência para manter. O corpo físico é a mesma coisa. Quando momento que ela sai que o corpo para, ele começa a processo de putrefação. Era assim. A aparência pode ser nebulosa e informes, com manchas de energia densa, assumir várias formas definidas, aí explica que eu falei. Assemelhando-se ao corpo físico da pessoa, quanto mais primitivos os desejos, mais grotescas formas. Quer dizer, uma pessoa que ela pode ter forma sexual. Inclusive, pode ser o foco do assédio. Pare para pensar. Se você tem um assédio e você tem talvez a gente não seja só usado no sistema energético direto, talvez eles consigam usar um sistema intermediário. Clara, obrigado, Clara. É muito interessante isso. A duração que algumas cascas se dissipam rapidamente, como outras ficam por muito tempo. Não sabe, para durar séculos, para você ter ideia. Teoricamente, em termos de duração, apesar da consciência não estar mais ali, esta casca, ela tem maior durabilidade do que o próprio corpo físico. O corpo físico ali com seus 90 anos já está na nossa atual situação da humanidade, alguns anos, e vai voltar para o mundo espiritual. Alguns vão mais, alguns vão menos. Eu vou ler alguns lugares agora que comentaram sobre essas cascas e eles já vão comentar sobre pontos como eles foram citados nos livros. A gente vai pensar um pouco junto até onde. Denise, muito obrigado pelo carinho também, tá? A Gênese das Cascas Astrais. O Homem Visível e Invisível, de C.W. Leadbeater. Cada vez que um desejo é posto em ação, ele assume uma forma definida na matéria do plano astral. Uma forma que persiste por um tempo considerável. Quer dizer, você cria uma plasmagem, ela fica aqui meio que gelatinosa. Se você fizer 2, 3 dias, você lá sai. Se você vai fazendo isso no decorrer de anos, aquilo começa a tomar uma forma e não sai mais. Ou não dissipa mais fácil. O mentor, quando vem perto da gente, uma das coisas que ele faz é tirar as plasmagens. A não ser que você esteja fazendo isso tantas vezes que isso já começa a fazer parte do seu comportamento. Ele vai respeitar. E você vai andar com essa plasmagem na sua aura, lhe perseguindo, que é uma coisa que você está criando. Se o desejo for puro, elevado e altruísta, a forma será bela e irradiar uma influência benéfica. Quer dizer, você pode criar um corpo psíquico lindo ao redor de você, ou uma plasmagem bonita, através das ações, a forma como você usa só o seu tempo, seu pensamento, seu gasto energético. Mas se o desejo for egoísta, mesquinho e impuro, a forma será proporcionalmente repulsiva e contaminará
além da própria energia da pessoa, vai contaminar o local e as vibrações onde ela passa. Quer dizer, não basta ser um com alma cebosa, são dois. A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Mata a vontade de viver se queres viver na bem-aventurança. Mata a fome de vida se queres alcançar a saturação. Mate em ti a dualidade se anseias pelo ser único. Mata os desejos e será livre. Para o discípulo, a hora da maior vitória é quando ela é aquela que seus três inimigos, a personalidade, a consciência e a forma, jazem prostrados inertes a seus pés, deixando-o livre para se fundir com o seu eu superior. Ela fala aqui de uma forma um pouco mais a fundo, é quando todo o processo dos seus corpos trabalha de forma calma, equilibrada, e quando você desencarna, esse ser não pode ser usado pelos espíritos. Talvez seja uma das formas que os mentores não consigam acessar. É tão denso, às vezes, que eles não conseguem dissipar. Ela foi tantos anos, o que faz sentido. Quer ver? Se você prepara uma determinada forma inconscientemente por 20 anos, plasmagem, desejo, plasmagem, vontade e tal, o mentor que chegar naquela hora, ele não tem, nem que sejam 10, de dissipar, até por uma lei até de questão de respeito. Você criou uma coisa. Isso nos leva a coisas bem interessantes. Já parou para pensar? Nós estamos aqui conversando sobre criação, não ser uma alma, uma coisa interessante, mas você está criando um robô. Através da sua própria vontade, você está dando... O que é a vontade daquele robô? A sua força interna. Eu não estou dizendo que é positiva ou negativa, não estou categorizando ela. A sua própria força está sendo colocada entre plasmagem e inteligência. Pode não ser uma grande inteligência, mas é você que está fazendo. Vê que interessante pensar que outro ser não poderia destruir aquilo que você criou, dependendo de quão forte foi a sua plasmagem, o que faz sentido. Grandes criadores do astral criam muros como a entrada do nosso lar e outros lugares que não tem ser que consiga passar, pai velho. Que não tem ser que vai conseguir destruir aquilo. Através de conhecimento, de entendimento, de matéria, de entendimento de elementos, eles fazem coisas incríveis. Então, você mesmo consegue procriar, tá? Não é uma coisa inteligente, direta, pensada, analisada, processada, mas você consegue procriar o negócio sem perceber que consegue. Agora, vê que interessante. Se a gente consegue criar uma coisa inconscientemente, manter ela mais ou menos de uma determinada forma, e ela ter uma determinada reação, imagine a gente com alta capacidade mental. Inteligente, compreensivo e lúcido, direto, ativo sobre o que a gente está fazendo. A morte, um grande renascimento de Hermínio C. de Miranda. É importante que o médium, principalmente aquele que se dedica à comunicação com os espíritos, cultive pensamentos elevados e pratique o bem, pois as formas, pensamentos geradas por eles podem atrair espíritos ainda presos às sensações da matéria, inclusive as cascas astrais, que podem se aproximar e tentar influenciar as comunicações. Você está ouvindo o que está falando aqui? Ele não está falando que as cascas vão ser usadas por espíritos aqui. Isso aí é uma coisa que a gente pode pensar agora. Por que ele falou isso? Ele falou errado? Ele não completou a frase? Ou foi isso mesmo que ele falou aqui? Vou ler de novo. Inclusive, cascas astrais. Quem falou isso? O cara é espírita, velho. Que podem se aproximar e tentar influenciar as comunicações. Quer dizer, sem nenhuma intervenção inteligente externa, uma consciência. Foi programada, sabe lá por quem, por qual situação, tomou uma certa decisão, se aproximou de um médium. Vê que loucura, eu não consigo entender isso, sinceramente. Não entra na minha cabeça. Mas foi o Hermínio de Miranda que falou. Quem sou eu para dizer que não? Mas eu sou o cara que vou questionar também. Não quero nem saber quem é. O plano astral também de Lidenbeid. Para o homem que passa pela morte, a existência do plano astral pode ser um período de grande tentação. As cascas astrais impregnadas pelos desejos e paixões da vida terrena podem se aproximar dele e tentar atraí-lo para turbilhões de ilusões. Vê uma nova informação na vida da gente aqui. Esta que talvez não tenha tanta lucidez ainda nas nossas citações. Lidenbader falou aqui que, independente de espírito, estas cascas astrais, que foram numa certa pré-programação de seres que já foram encarnados, elas próprias podem criar um sistema de ilusão ao redor dela que prende o homem que passa pela morte, que acaba de desencarnar. Ou, quiçá, o próprio projeto astral. Com certeza. E ele continua.
Se ele não tiver força de vontade e discernimento para resistir, pode ser preso a essas formas de pensamento por um tempo considerável, retardando a sua evolução espiritual. Agora, você vê que bicho inteligente que seriam os espíritos. Ele tem um tempo dele, o que ele faz? Pega um troço desse e bota lá dentro do seu quarto. O que vai acontecer com você? Até chegar o mentor e tirar, e só vai tirar se tiver assédio desproporcional, já expliquei isso. Assédio desproporcional é aquele que existe quando não há relação de ação. Quer dizer, não faz sentido aquilo estar lá. Você não chamou, você não atraiu, você não está na frequência. Foi colocado um assédio, sei lá, foi colocado um ataque sobre você que não lhe pertence, com intenção de lhe prejudicar, independente de lhe proteger, de lhe pertencer. Aí os mentores atuam e tiram. O problema é, existem situações que podem estar ali e estarão porque você gosta da coisa. Aí o mentor não pode mais tirar, porque ele vai respeitar. Ele vai tirar 1, 2 vezes, 3, mas de repente ele percebe que vai o espírito lá, encaixa de novo e você gosta. Começa a conviver com as ações energéticas. E o que acontece? Não posso fazer mais nada. Vou ter que respeitar. Não é mais uma questão de ajuda. Esta pessoa, ela não está só sendo, ela está atraindo e mantendo aquele ser ali. Aquela coisa, sei lá o quê. Influência das cascas em sonhos. Sonhos, uma ponte para a alma, de Patrícia Garf. É possível que algumas imagens e sensações que experimentamos em nossos sonhos, quer dizer, projeções astrais, sejam, na verdade, resquícios de cascas astrais. Especialmente aquelas que nos causam medo, angústia ou confusão. Essas formas de pensamento podem se filtrar em nosso campo energético durante o sono, quando as defesas da nossa mente consciente estão mais baixas. Os espíritos fazem exatamente isso, tá? Quer dizer, vê, karma e reencarnação de Anne Besante. Nenhuma forma de pensamento, por mais densa ou persistente que seja, pode escapar da lei de causa e efeito. As cascas astrais, como qualquer outra forma de energia, estão sujeitas à desintegração e à reabsorção do reservatório universal de onde vieram, que faz sentido. É um veículo formado, criado, que tem que desintegrar. Não tem consciência, vai voltar para onde veio. O tempo que elas levam para se dissipar depende da intensidade dos desejos, que é da força do tempo que geraram e das oportunidades que o ego teve em vidas passadas de purificar esses veículos inferiores. Ao mesmo tempo, para pensar uma pessoa que tem plasmagens massa durante a vida, né? Eu não sei se de alguma forma os mentores poderiam usar essas alta frequência de plasmagem também por algum motivo positivo e não só os espíritos negativos. Nunca ouvi falar da possibilidade da utilização de um corpo psíquico positivo, mas eu sei que é possível plasmagens. Eles fazem isso, eles criam algumas coisas para a proteção. Não sei. A possibilidade de contato com cascas. O livro dos mortos, o Espírito Libertando dos Mortos, tem uma passagem interessante. Durante o estado intermediário entre a morte e o renascimento, conhecido como bardo por eles, o falecido pode se deparar com formas terrificantes e ilusórias, que são projeções da sua própria mente. É crucial que ele não se identifique com essas aparências, reconhecendo-se como ilusórias sem substância real. Essas formas podem ser acompanhadas, chamadas, comparadas às cascas astrais, que podem ser representadas de várias maneiras, de acordo com as crenças e os medos dos indivíduos. Eu vou falar uma parte aqui, tem outros caminhos, tem vários caminhos aqui, tá? Muita gente falou sobre isso. Mas tem umas coisas que foram faladas sobre isso nas cartas dos Mahatmas, escritos deles, inclusive algumas do Kuthumi e outras tantas, que eles também comentavam sobre isso. Ele fala que na carta 18, ele diz, o médium, portanto, é apenas um receptáculo passivo, e como tal não pode ter escolha. A ele está a mercê qualquer andarilho errante do espaço invisível que possa parar perto o suficiente para encontrar em sua hora uma afinidade atrativa. Vê, interessante isso. Ele disse que o médium está, de alguma forma, à mercê de qualquer um, com o crivo da afinidade atrativa. Significa dizer que, ele falou, é possível que as cascas se aproximem ou por uma atenção, sei lá,
da onde que vem isso, ou por uma aproximação espiritual verdadeira. Os espíritos, vocês sabem que eles botam, cara, eles botam larva, miasma em você, eles encaixam uns troços na sua pele, que é tipo uns chips, mas são uns bichos. Eles colocam coisas na sua cabeça, coisas sobre os seus ombros, uns troços, fazem tudo, velho. Encaixa. Colocam ovoides, são espíritos desequilibrados perto para perturbar. Ele pegar uma casca para ficar enchendo o saco de um médio, programada, para ficar enchendo o saco de um médio ali que tá achando que tá recebendo teu espírito, e começa a ter um tipo de programação, o médio realmente entra, mas nada mais é do que uma energia, que ele responde a uma energia com uma semi-inteligência, pseudo-inteligência, programada para trazer mensagens, como se fosse uma realidade virtual. Se a gente falasse há 20 anos atrás que teria a inteligência artificial, como a gente está tendo hoje, que ela pode fazer algumas coisas pela gente, rápida, e que você cálculos e tantas outras coisas, a gente não ia entender. Mas hoje já se consegue pensar que você, a depender da inteligência artificial, você não saberia se estaria conversando com uma pessoa ou que seria um bot. Se alguém quisesse passar você a perna, rapidamente conseguiria, fingindo ser real, em testes. Inclusive, eu acho que tem serviços como esses por aí, onde tem pessoas e tem bots, e eles começam a fazer treino para você saber com quem você está falando. Você não percebe. Então, se isso já está sendo feito aqui, aliás, quantos fakes não tem por aí? Imagem, fotos, tem Instagram de inteligência artificial hoje em dia. Tem TikTok de inteligência artificial. De mulheres. Já está começando a ter TikTok de dancinhas de inteligência artificial. A mesma forma, a mesma aparência, o mesmo jeitinho. Cheio de seguidores. E as pessoas não estão sabendo o que é. Lindo nos comentários. E aí, como é que não sei o quê? Vamos marcar para sair. Hoje você tá bonita, hoje. O que você fez no cabelo? Isso já está acontecendo. Sério, é sério mesmo. Tem gente ganhando dinheiro no TikTok com a inteligência artificial. Não existe o personagem. Aliás, está cheio. O que mais está tendo atualmente no YouTube, de forma inclusive inteligente, digamos, são pessoas usando inteligência artificial com voz narrada da internet. Diferente de você estar me vendo aqui, não. É um vídeo que é bem mais atrativo visualmente. Mulher passou pela rua triste enquanto o espírito acompanhava. Aparece uma mulher passando triste, uma voz falando bonita, aí um espírito tá passando. No meio do caminho. Ela sentiu um aperto no peito, era o espírito que deitou sobre os seus ombros. Aí aparece o espírito. Capaz, você fica assim, ó. É melhor que Netflix. E não é real. A história não é real. O que você está vendo visualmente não é real. A voz não é real. E você está ali louco vendo, chamando mais atenção do que pessoa aparecendo 24 horas. Essa é a tua realidade. Em algum momento, a gente vai encher o saco da inteligência artificial. A gente vai dar valor, isso vai ser muito legal. A gente vai dar valor. Em algum momento, a gente vai encher o saco de filtro. Pode anotar o que eu estou lhe falando. Se já não estamos, a naturalidade de quem nós somos, nós vamos valorizar. Em algum momento, a gente vai encher o saco de coisas falsas. Vai ser melhor ver a gente como somos. A gente vai, quando você está ali no YouTube, passando a coisa, aparece uma imagem, você não sabe se é mais verdadeiro, se não é, se é um lugar, se é um vídeo, se é aquela inteligência artificial, só que a pessoa não sabe mais nada. Então, nós já estamos vivendo uma fase em que a ilusão, ou a coisas que passaram a ser real, mas não são, já tomam porte do ser humano. Cara, você sabe o que está por trás. Isso é totalmente impossível. Tá? Aliás, eu não sei se vocês, mas tem hora que enche o saco de ver inteligência artificial hoje em dia. Eu já não passo mais, é melhor ver um cachorrinho balançando de verdade do que aparece uma imagem. No começo foi interessante, mas já começou a cansar. E mal começou. A falta da humanidade, né? Você está apreciando uma coisa que não existe. Não existe. É meio estranho você admirar uma coisa visualmente inexistente, mas então isso vai ser começado. Na carta 23A do Kuthumi, nas cartas do Mahatma, aqueles que se comunicam com os desencarnados raramente ou nunca se comunicam com egos que uma vez reconheceram. Na maioria dos casos, não sou eu que estou falando, tá? Eles estão apenas com contato com as cascas vazias. Ou seja, vê que interessante. Vamos pensar. Isso aqui são as cartas dos Mahatmas, tá, Cláudia? As cartas dos Mahatmas. Essas são palavras do Kuthumi. É considerado um mestre ascensionado. E né? Ele. Mas sempre se analisa a fonte, de onde veio, como veio. Então, apesar de estar aqui, a gente tem que questionar o escrito. Uma coisa é o cara em si, outra coisa é quem está transmitindo a mensagem, de onde veio. Porque eu posso muito bem estar falando aqui que eu estou recebendo a mensagem do Kuthumi, e aí, não estou. Falso, mentira, na verdade. Para chamar atenção. Ou fascinado por uma casca que chegou aqui e passou mensagem do Kuthumi. Programada, feita para enganar.
Quer dizer, um ser robótico, uma inteligência artificial astral, uma inteligência artificial astral, exatamente isso, que programada para ludibriar. Interessante, né? E é programada mais inteligente do que aqui. Porque, por enquanto, os corpos físicos não estão andando por aí, não. Os corpos não tem. Essas cascas, elas muitas vezes se movimentam e é estranho. Na carta 89, é uma outra carta, fala o seguinte: o homem é dotado de razão para usá-la, é seu dever separar o joio do trigo. O desenvolvimento da intuição espiritual é o único meio seguro para obter conhecimento em relação a todas as coisas ocultas e não ser enganado por essas cascas. Quem falou, usa isso que ele falou para qualquer coisa na sua vida. Se falou, não falou, não importa. Essa aqui faz assim. A informação, ela é sensata. Somente o homem dotado de razão pode separar o joio do trigo. Verdade. Ele também fala um pouquinho aqui de larvas astrais, mas não as larvas, aparentemente, existentes com vida, mas criações. Existe uma outra coisa que a gente não está falando aqui hoje. Já falou disso, mas acho que eu não citei muito claramente isso quando nós falamos. Existem seres criados por espíritos que são colocados na gente e não são vida. São como se fosse, sei lá, plasmagens meio que orgânicas. Eles tiram parte, sabe de Deus da onde, colocam em você e você começa a perder a energia ou ser induzido a uma sensação negativa. Aliás, é uma das coisas que os mentores costumam fazer, tirar essas coisas da gente quando eles chegam. Principalmente quando o assédio é desproporcional. Aquilo que o homem pensa, ele atrai para si. Carta 89. Aquilo que se apega o acompanha após a morte. Se durante a vida terrena ele se alimentou de pensamentos baixos, de desejos egoístas e paixões violentas, ele se verá após a morte cercado por entidades tenebrosas, criadas por ele, mesmo em seu período de vida terrestre. Veja, ele não está falando de assédio espiritual, não, nesse momento aqui. Ele chamava uma determinada coisa de cama louca. No cama louca, eu acho que é uma localização, um ambiente umbral, talvez, ele, o ego, desfruta tudo aquilo que almejou, até que a força propulsora que lançou nesse mundo se esgote. Veja, você plasmou, criou, isso fica com você nesse ambiente. Até que ele começa a sentir terrível agonia e finalmente se desvincule daquilo que é o vazio espiritual que dá nas pessoas ao desencarnar e tanto tempo ficarem no umbral nessas ilusões. Tem um monte, essas cartas são muito legais, ele vai falando cada coisa legal aqui e profunda. A morte não traz consigo, carta 67, nenhuma mudança radical na natureza moral e intelectual do homem. O homem terreno é apenas um homem desencarnado, um espírito descorporizado, mas ainda assim é o mesmo homem, mas se mantém vivo por um tempo grande. Vivo assim, em estado de movimentação. O corpo, quando você sai, ele desintegra. Ele está dizendo que as cascas não. Que elas duram mais tempo. Elas também vão desintegrar em algum momento, mas a proporção de duração depende da quantidade de mentalização. Tem outra parte aqui que deixa eu ver aqui. Tem outros lugares que citam também, tá? Além das cartas, as cartas dos Mahatma, tem também na Teosofia e Misticismo Oriental. Tem um local que eles falam que nos registros ascásticos estão descritos como arquivo de todas as informações que existem, de várias situações acessadas por algumas pessoas, de cascas fazendo de tudo. E imagine que as cascas astrais, esses fragmentos de almas presas no passado, também deixam suas marcas nos registros acásticos. Um médium poderoso ou um mago com a chave para acessar esses registros poderia encontrar não apenas informações sobre a vida da